Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje veremos como passar dados entre componentes que não estão relacionados diretamente, ou seja, não fazem parte de uma hierarquia, e para isso nós usaremos o padrão Service, onde uma instância de um service é compartilhada entre componentes não relacionados, e ainda faremos uso da injeção de dependência e também do padrão Observable para que esses componentes se comuniquem. E este vídeo vai complementar a pergunta realizada em vídeos anteriores, que é a seguinte: como os componentes se comunicam? Nós vimos a comunicação interna, que na verdade não é uma comunicação entre componentes, mas sim entre o template e a classe do componente e vice-versa, via data binding. Vimos também a comunicação externa na hierarquia, onde componente pai comunica com o componente filho e vice-versa, via a diretiva input e output. E neste vídeo veremos a comunicação externa entre componentes não relacionados diretamente, tal como apresentado nessa imagem logo abaixo, aonde temos o componente 1 e o componente 2, que ambos não têm relacionamento hierárquico, mas sim comunicam compartilhando uma mesma instância de service, onde um pode enviar dados para o outro por meio dessa entidade compartilhada. Então vamos para a aplicação Rollbank e ver aonde foi necessária a comunicação externa entre componentes não relacionados. A comunicação externa foi necessária no momento de autenticação do usuário e também no logout. Então notem que na página inicial o menu não apresenta os links das operações do banco e também este componente que é o LAN page, que está mapeado à rota raiz ou então à barra início, também não apresenta os botões referentes às operações bancárias principais, tal como saque, extrato, depósito. Estas operações somente serão apresentadas após o usuário realizar o login, e isto acontece neste formulário que refere-se ao componente login component que está mapeado à rota login. Ok? Então este componente não tem relacionamento direto com o menu e muito menos com o componente da página inicial, que é o LAN page component. Então como que faz para este componente passar dados para o menu e também para o LAN page component? Para o LAN page component, na verdade, não tem como passar os dados, porque no momento em que este componente está sendo apresentado, o outro já foi destruído. Mas o exemplo foi implementado para nós observarmos esta situação. Porém, nesta página, nós temos o componente menu visível e também o componente login. Vamos pressionar o F12 para verificarmos o estado do local storage, e esse login ele é simulado por meio da propriedade logado, tá? Então, quando esse valor é falso, o usuário não está logado, e quando o valor é verdadeiro, é considerado que o usuário está autenticado com sucesso. É apenas uma simulação de autenticação, uma vez que ainda não estamos trabalhando com o back-end. Então, ao fazer o login com um único usuário disponível para isso, que é o Thomas Leite, QWERTY é a senha. Clicando em enviar, notem que os links das operações aparecem no menu superior e também aparecem aqui no LAN page. E da mesma forma, ao fazer o logoff ou logout, esses links serão escondidos e estes também. E aqui o valor será alterado para falso. Okay? Neste caso, o LAN page foi notificado uma vez que ele já estava visível, mas o login não foi notificado. E isso a gente pode verificar pelo console, aonde foi usado ali o console.log para imprimir algumas informações. Então no login a notificação ocorreu via observer ao menu, tá? Mas o LAN page pegou a informação de usuário logado no OnInit, uma vez que ele não estava renderizado, apenas o formulário de login que estava. E neste momento, ao clicar ali em sair, aonde o LAN page estava renderizado, aconteceu que o observer do menu foi acionado, uma vez que também estava visível, o menu sempre está visível, e também nesse caso o observer do LAN page foi notificado. Então tem essas particularidades a serem notadas nesta implementação. Vamos para o código no VS Code e ver como esta comunicação entre componentes foi implementado. Vamos começar analisando o login component, que contém o formulário onde todo o fluxo inicia. Neste formulário temos o username, temos o password e temos ali o botão com o tipo submit, aonde quando esse botão é clicado, o evento de submit é disparado e, portanto, o onLogin,
que é um método do componente login component, é invocado. Neste método, ele faz a verificação se os dados inseridos no formulário correspondem aos dados cadastrados no local storage, tá? Então aqui é usado esse atributo user que corresponde ao usuário Thomas Leite, que está salvo no local storage, ele é pego aqui no ng-on-init, e temos o login user, que é um objeto que tem seus atributos mapeados ao formulário. Então, se esse if for satisfeito, o método login do login service é invocado. Então, esse componente faz uso do padrão service para delegar alguma lógica de negócio para ele. Mas nesse caso, o service será usado como um elemento compartilhado entre componentes não relacionados para a passagem de dados. Então, a injeção de dependência ocorre no construtor usando o modificador de acesso, e com isso o componente já consegue fazer uso deste componente. Notem que aqui no metadado não foi usado provider para informar um escopo local para esse service, porque esse service foi injetado no escopo global da aplicação, como a gente pode ver aqui via injectable. E esse login service também faz uso do padrão observable. Ele faz uso do subject, do observable e do observer, sendo que o subject é a fonte de dados que emite valores para os observadores, sendo que observable é uma interface utilizada pelos observadores para se cadastrarem para receber notificações quando o valor da fonte é alterado. É como fosse uma analogia ao YouTube, onde os subjects são os vídeos inseridos no YouTube. Observable é um canal, então quando um vídeo é inserido naquele canal, o observador, que é o usuário que está assistindo aqueles vídeos, que está subscrito num canal, recebe uma notificação. Então basicamente é isso. E esse subject, particularmente no Angular, ele pode emitir valores e também ser um observador. Então ele age tanto como um produtor como quanto um consumidor de valores. E por boa prática, a notação do nome da instância de um subject tem o pós-fixo source. Porém, como um subject ele pode ser tanto um observable quanto pode ser um observer, quando vai externalizar a interface, ou seja, os métodos de um subject para observadores, geralmente é mandado apenas um observable, mandado apenas a interface do observable. Então a gente pode verificar aqui no login source, que é um subject, dá ponto contra o espaço, então é apresentada uma lista de métodos. Tem o complete, que é quando o subject informa que o fluxo está fechado, um error, quando o subject informa que houve um erro, né, a ser capturado pelo observer, e tem tantos outros. Inclusive tem o método subscribe, que é o qual o observer vai utilizar para receber notificações de mudanças nessa fonte de dados. Então o subject oferece muitos métodos, mas quando é utilizado o asObservable, apenas é enviado para o cliente, ou seja, para o consumidor, a interface do método subscribe. Então o observer não poderá emitir valores, emitir dados. Então isso fica a cargo do papel do subject, da fonte de dados. E o observador apenas poderá subscrever para receber suas notificações. Então pode ser feito dessa forma, tal como está comentado, usando a chamada asObservable, ok? Quando é um observable, a notação de boa prática é usar o pós-fixo cifrão, ou então a gente pode encapsular este retorno num método qualquer. Nesse caso foi chamado de asObservable, aonde o retorno é a interface observable. E aqui o retorno é o subject, mas sendo que no retorno será feito um cast para observable, oferecendo, portanto, apenas o método subscribe, ok? Então, continuando, clicando no botão do formulário no login, esse método será chamado, será mudado aqui no local storage para verdadeiro, e também será disparado um fluxo de dados com o valor verdadeiro, tá? Então, os observadores que estão cadastrados nessa fonte de dados, né, ou então no observable, serão notificados, que seria o caso do land page e do menu. O land page, na verdade, nessa situação não será notificado porque ele não está renderizado. Ele foi destruído porque é o login que está sendo apresentado nesse momento. Mas mesmo assim, aqui foi implementado, uma vez que ele pode receber notificações de logout, ok? Então, no land page component, no construtor,
Novamente aqui o login service foi injetado, então é a mesma instância compartilhada pelo menu, pelo land page e pelo login component. Tendo acesso a essa instância, essa referência, o land page faz uso do asObservable, recebendo, portanto, a interface do observable, podendo acessar apenas o método subscribe. Então ele não tem acesso, por exemplo, ao next, ao complete, ao error, não tem acesso a esses métodos, tá? Restringindo as possibilidades para um observer. Então aqui temos um observer que se subscreveu para receber notificações da fonte, tá? E esse subscribe ele pode suportar 3 funções de callback. Aqui estamos usando apenas uma, que é referente a notificações via next, tá? Mas é possível também observar o error e observar o complete, que é o terceiro argumento, que é a terceira função a ser passada nesse método. Então, nesse caso, está usando apenas uma função de callback para receber o valor do next, uma vez que não haverá erro nessa situação, uma vez que não está usando o back-end ou qualquer fonte que possa gerar um erro nessa aplicação, beleza? Então, quando o usuário é logado, o login component emite aquele valor booleano, esse valor booleano é passado como parâmetro aqui para essa função de callback, esse error function. Então veja que o data basicamente é um booleano, e esse booleano serve para alterar o valor de login, sendo que esse valor de login lá no template está sendo utilizado para mostrar ou esconder os links de operações de saque, de saldo, de extrato e demais no land page e também lá no menu component. Também existe lá um login que é usado para esconder esses links das operações bancárias, tanto no menu superior quanto no menu lateral, ok? Então basicamente é isso. Nesse caso, esse login refere-se apenas ao land page, tá? E ele imprime aqui no console.log que o observer foi invocado, beleza? Então, da mesma forma como foi feito aqui no land page, foi feito lá no menu component. É a mesma implementação. E outro fato interessante é que o subscribe ele retorna um subscription. Então esse retorno é atribuído ao subscription, tá? Que serve basicamente para cancelar a inscrição àquele canal, tá? Àquele observable. Então basicamente ele tem apenas este método aí principal para fazer esta ação. Então isso é importante. Então quando esse componente for escondido, não digo esse, mas o land page, quando ele for escondido, esse método é invocado automaticamente, uma vez que faz parte do ciclo de vida do componente, e então ele cancela a sua inscrição e não vai mais receber notificações da fonte. O outro uso da notificação aconteceu no logout. Então note que aqui entre os links de operações bancárias temos também o link de sair. Quando clicado, o onLogout do menu é invocado e este faz uso também do service. Nessa situação ele poderia basicamente mudar o valor para falso do menu, uma vez que já está contido no menu, mas seria redundante, uma vez que esse menu já tem um service e está observando por modificações na fonte. Então se eu chamo o logout, o service vai disparar um valor e este valor será capturado por esse observer, mudando o valor aqui, portanto, para falso, então sendo desnecessário ou redundante fazer o uso explícito da atribuição do login. Então vamos acessar o logout do service, que basicamente vai salvar o valor falso para o logado, né, para o atributo logado no local storage, vai emitir um valor false via next, que será pego tanto pelo menu quanto pelo land page, caso o land page esteja renderizado naquele momento. Então é isso, foi utilizado o login service, que é um service injetado globalmente, compartilhado pelos componentes envolvidos nessa comunicação. Temos aqui o subject, que refere-se à fonte de dados, ele é do tipo boolean, para emitir apenas verdadeiro ou falso. Temos dois métodos, né, que emitem valores verdadeiros ou falso via next. Lembrando que o subject tem acesso a outros métodos, a outros tipos de emissão. Nesse caso foi só emitido um valor, e esses valores foram recuperados pelos observadores que fizeram uso da interface observable para ter acesso apenas ao método subscribe, tá? Então aqui estão os observadores
que quando eles são destruídos pelo Angular, eles fazem uso do subscription para cancelar o cadastro no observable. Então é isso, pessoal, um exemplo simples de comunicação entre componentes não relacionados. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.